Olá pessoal, você já deve ter reparado que as palavras têm poder. Às vezes a gente percebe isso quando recebe um elogio, então a gente fica orgulhoso. Mas também quando a gente recebe alguma crítica, né, alguém fala alguma coisa desagradável, a gente fica meio para baixo, meio chateado com isso. De um modo ou de outro, a gente vê que as palavras têm um poder. Então hoje a gente vai fazer um registro para cuidar melhor das palavras. Eu me chamo Boris Garay e esse aqui é o canal do Livro Criativo. Quem faz essa atividade sabe que a gente realiza os nossos registros em um diário gráfico. Isso quer dizer que a gente utiliza recursos visuais, como desenho, pintura, fotografia, colagens, e também a gente utiliza a escrita. Mas geralmente quem faz um diário só escrito, a pessoa vai escrevendo ali, né, uma palavra atrás da outra e não se liga muito no desenho das letras, das palavras, né, na sequência dessas palavras, né, em colocar algum recurso visual, alguma cor ali. Ela vai simplesmente escrevendo uma palavra atrás da outra, porque ela está ligada muito no sentido do que ela está escrevendo. Mas como a gente faz aqui um diário gráfico, então a gente pode criar a nossa escrita de uma maneira mais envolvente, mais criativa, mais impactante. Uma maneira da gente se inspirar para fazer um desenho na nossa escrita é lembrar de como a gente fala algumas coisas. Isso porque na fala a gente enfatiza algumas palavras. Então posso exemplificar aqui dando uma frase. Por exemplo, amanhã é mais um dia. Então eu posso dizer isso bem desanimado, né? Pode ser algo como amanhã é mais um dia. Ou então eu posso falar isso de uma maneira empolgada. Amanhã é mais um dia. E aí a gente vê, né, como a gente dá vida às palavras. Então quando a gente vai fazer o nosso desenho das nossas páginas com texto, a gente pode se inspirar nessas falas, né, de forma semelhante. No design gráfico até existe uma área específica que só trabalha em cima disso, né, se chama tipografia. Então ela vai pensar ali no desenho das letras, né, na forma, né, como o texto é distribuído dentro de uma peça gráfica. Então, como é que a gente pode fazer uma página aqui no nosso livro criativo para exercitar um pouco essa ideia? A gente pode pensar, primeiro, né, em algumas palavras, escolher algumas palavras que a gente gosta. A gente, às vezes, vai lendo algum texto, pode ir anotando, né, as palavras que mais agradam a gente. Pode lembrar mesmo, fazer um exercício de memória para lembrar quais são as palavras que a gente mais se interessa, né? Então, a gente vai fazer uma relação de palavras para colocar na nossa página. Quem quiser, aliás, pode deixar aqui nos comentários algumas palavras que acha interessantes. Isso pode até ajudar alguém aí que está em dúvida de escolher, né, as palavras que vai colocar na sua página. E aí a gente vai pensar de duas maneiras. Primeira é com relação a uma organização formal mesmo dessas palavras, né? A gente pode escrever algumas de uma forma maior, né, outras menores. A gente pode ir combinando, assim, dependendo do tamanho da palavra, né? Às vezes uma palavra muito grande não vai caber se a gente escrever muito grande. Então a gente pode escrever ela menor um pouco. A gente pode escrever algumas na horizontal, outras na vertical, outras em diagonal, né? E outra maneira da gente pensar nessa organização é pensar no sentido mesmo de cada palavra, né? Então a gente vai ali ver, por exemplo, uma palavra que é mais leve, né, como leveza, por exemplo. Vamos dizer que eu gosto dessa palavra. Então eu posso escrever com os traços mais finos, né? Posso escrever de uma forma mais espaçada entre as letras, né? Isso tudo vai passar essa ideia de leveza. E se for alguma coisa mais pesada, né, a pessoa acha, né, que tem essa ideia de peso, vamos dizer trabalho, por exemplo, né? Para algumas pessoas pode dar essa ideia, né, de alguma coisa pesada. Então ela pode escrever traços, né, mais grossos, mais largos, por exemplo, né? Ou alguma coisa mais forte mesmo, a palavra força, né? A pessoa pode escrever ali também com esses traços mais largos. Então, essas são duas dicas. Uma é você pensar na distribuição dos elementos, né? E outra no sentido desses elementos. Uma maneira da gente relacionar um sentido com as letras, com o desenho das letras, é pensar nas formas geométricas básicas. Eu gosto disso. Por exemplo, pensar no quadrado. Quais as ideias, né, que passam o quadrado? Ele é uma forma estável, né? Então tem essa ideia de estabilidade, de racionalidade, de objetividade. Tudo isso a gente pode pensar com relação ao quadrado, algo que não se movimenta muito, né? Que tem uma constância.
uma rotina, por exemplo, né? Se a gente escreve rotina, né? Se a gente quer passar essa ideia de alguma coisa que é estável, né? A gente pode desenhar ali as letras de uma forma mais quadradinha. E, por exemplo, se a gente pega o triângulo, né? Que é uma forma mais ousada, tem as pontas, tem as diagonais, né? Tem um movimento maior ali, a gente pode pensar em alguma coisa mais enérgica. Escrever, por exemplo, energia mesmo, com essas diagonais, né? Com as letras em formas assim mais em zigue-zague, por exemplo, né? Passa um pouco mais essa tensão, essa energia mesmo, essa ousadia, né? Na escrita. E a gente tem também o círculo, que vai dar essa ideia mais contemplativa, né? De uma coisa mais suave. Se a gente for escrever suavidade, por exemplo, a gente pode escrever com umas letras mais arredondadas, e aí a gente vai passar um pouco dessa ideia também. A gente pode trabalhar também colorindo essas palavras. A gente pode usar, às vezes, uma combinação de cores que a gente gosta, né? Então a gente está trabalhando ali um elemento mais formal, mas também com o sentido de cada cor, né? Com que cada palavra sugere. Por exemplo, se eu escrevo sol, eu posso escrever de amarelo, né? Luz também, né? Fogo de laranja, de vermelho, né? Natureza, eu posso escrever de verde, mar, de azul, céu, azul, né? Existem essas coisas que a gente pode relacionar ali e vai criando um sentido maior. Outra coisa é colocar alguns elementos visuais mesmo nas palavras, algum grafismo. Por exemplo, se eu escrevo olho, eu posso em cada O desenhar um olho ali, ou colar mesmo, né? Um olho, né? De alguma revista, né? Um corte de alguma revista e colo ali, vai ficar interessante também, divertido, engraçado, com humor. Então agora eu vou mostrar como é que eu fiz o meu registro.
Eu acho bem legal ter uma página assim no nosso diário, porque só de olhar para ela a gente já se inspira, né? São palavras que marcam a gente, né? Que a gente se interessa por elas. E se elas estão desenhadas dessa maneira, também parece que a gente escuta melhor o que cada palavra quer dizer para a gente. E eu acredito até que quem olhar o seu diário também vai ter essa sensação, né? Vai entender melhor o que você quer expressar com as coisas que você escreve, né? Que você coloca no seu diário. Então é isso. Se gostou, não se esqueça de curtir, né? Se quiser compartilhar para um amigo, melhor ainda, né? Às vezes tem uma pessoa também que quer observar a vida dessa maneira, assim, de uma forma mais detalhada, mais atenta, né? Com mais sentido. Eu acho que esse é o objetivo aqui do Livro Criativo. Obrigado, tenha uma semana aí com muitas palavras inspiradoras e até o próximo vídeo.